Hoje tem o Cruzeirão em campo no Maracanã contra o líder do Brasileiro, o Flamengo no Maraca. Jogo às 8h30 da noite, confronto direto na ponta do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro busca a vitória fora de casa para encostar nessa liderança do Flamengo, que é líder com 54 pontos. A Raposa tem 50, são 4 pontos a menos que o Mengão. Então hoje uma vitória é fundamental. O Cruzeiro que perdeu sua sequência de 4 vitórias seguidas na última rodada, quando perdeu para o Vasco 2-0 em São Januário. Já o Flamengo vem de vitória fora de casa contra o Corinthians, 2-1 de virada. Flamengo não perde há 11 jogos no campeonato. Lembrando, no primeiro turno, Cruzeiro ganhou no Mineirão. O Cabuloso venceu o Flamengo 2-1, teve lei do ex, lembra? Gol do Gabigol, Gabriel Barbosa marcou no rebote do pênalti no último lance. Hoje tem, eu sou muito mais o Cruzeiro, então Cruzeiro, pra cima dele, zero. Emerson Pansieri, já o Rubens Júnior trazendo clima no Rio de Janeiro. Torcida do Cruzeirão invadiu, hein? Torcida do Cruzeiro invadiu o RJ. Já as imagens para você direto do Rio de Janeiro, mas Pansieri, Cruzeiro concentrado, técnico Leonardo Jardim, no pique, no clima pro jogo. Seria uma oportunidade incrível vencer e retornar na briga pelo título, hein, Pansi? Tô botando fé. Chega mais, Pansieri, um abraço, bom dia. Como vai o Cruzeirão pra hoje, Emerson? Um abraço, Thiago. Um abraço pra quem acompanha o Rádio Esporte Itatiaia. Confirmando 11h45, Alexandre Simões aqui com a gente também, daqui a pouco o João participa do Rádio Esportes, o Rubens Júnior também. Cruzeiro que chegou ontem por volta de 10h15 da noite, Cruzeiro está hospedado ali na região do Leme, né? O Windsor Leme, ali na região sul do Rio de Janeiro. No fim de semana ficou na Barra, agora preferiu ficar na região sul a equipe celeste, que chegou com alguns problemas, né? Pra gente trazer essa parte aí dos jogadores relacionados à lista e trazer também quem não viajou, quem não esteve presente na lista do técnico Leonardo Jardim, o atacante Wanderson. O Wanderson com uma lombalgia, uma dor nas costas, né? Então, fazendo tratamento para que possa melhorar, para evitar qualquer tipo de problema mais sério, e aí ficou em tratamento na Toca da Raposa, utilizando toda a infraestrutura do departamento de performance, departamento médico, de fisioterapia do Cruzeiro, para que possa voltar. Será que vai ser um jogo contra o Sport? Fica essa dúvida. Outro jogador que não viajou, esse é reserva, até porque o Vidalba retorna de suspensão, é o Jonathan Jesus. O Jonathan Jesus foi titular no jogo contra o Vasco, né? Esteve ali na zaga do Cruzeiro ao lado do Fabrício Bruno e não viajou por conta de um incômodo no joelho, né? Uma dor no joelho tirou o jogador dessa partida de hoje contra o Flamengo, sendo opção no banco de reservas. Deixa eu trazer as opções para hoje, passar essa lista completa do técnico Leonardo Jardim. Pro gol tem o Cássio, o Léo Aragão e o Vitor Lamounier. Para lateral direita tem o William e tem também o jovem Cauã Moraes. Para lateral esquerda tem o Kaique e o Cauã Prates. Para zaga, Fabrício Bruno, Vidalba, retornando de suspensão, como eu disse, e o João Marcelo. E aí para o meio campo, Christian, Lucas Homero, Matheus Henrique, o Wallace, Lucas Silva, Eduardo, Japa, Matheus Pereira e o Rian Guilherme. Rian Guilherme é aquele mesmo, contratado do Fortaleza, nessa última janela que estava aberta, estava no futebol português, não permaneceria no Fortaleza, Cruzeiro pagou 1 milhão de euros nele. Pro ataque, Arroio, Bolassi, o Gabigol voltando de suspensão, Caio Jorge, Marquinhos e deixei por último o Sinisterra. Se eu disse, Thiago, que teve jogador não viajando, essa foi a boa notícia. Já trabalhávamos, né, o nome do Sinisterra desde o início da semana e ele, reunindo condições, melhorou a questão do estiramento na coxa direita e está no Rio de Janeiro. Thiagão. Eu vou trazer o analista da Itatiaia, João Vitor Xavier, para dar a sua opinião, sua expectativa para o jogo de hoje.
Ô, João, é uma partida daquelas que a gente espera um bom futebol, né? A gente viu aqui no primeiro turno, quando da vitória do Cruzeiro, Flamengo com o jogo aberto, buscando o ataque, e o Cruzeiro mantendo a sua característica também de um time bastante ofensivo, sob o comando do técnico Leonardo Jardim. O que você espera do jogão de hoje, hein, João? Um abraço! Meu amigo Thiago Reis, um abraço para você, para os ouvintes do Rádio Esportes. É o grande jogo do ano, né, Thiago? Todo mundo quer acompanhar esse Cruzeiro e Flamengo. Jogo muito duro para o Cruzeiro, muito difícil. O time do Flamengo é um timaço, né, Thiago? É inegável a qualidade técnica desse time do Flamengo, mas é um Flamengo que, com toda essa qualidade, perdeu para o Cruzeiro no turno do Campeonato Brasileiro. Então, se o Cruzeiro venceu o Flamengo no turno e venceu com autoridade, venceu jogando bem, venceu sendo superior ao Flamengo, o Cruzeiro pode vencer de novo. É bom destacar isso, Thiago. Quando o Cruzeiro vence o Flamengo no primeiro turno, não foi um acaso. O Cruzeiro não venceu o Flamengo porque acertou um chute, teve um pênalti mal marcado, uma bobagem da defesa do Flamengo. Não, o Cruzeiro venceu o Flamengo jogando bem, jogando melhor do que o Flamengo. Sendo assim, o Cruzeiro tem condição de acreditar, sim, num resultado positivo contra o Flamengo, mesmo fora de casa. Para mim, Thiago, é uma decisão antecipada do Campeonato Brasileiro. Vai estar tudo resolvido, tudo liquidado? Claro que não, falta muito tempo, tem muito campeonato, tem muita água para rolar. Mas se o Flamengo vence, convenhamos, fica muito difícil mudar uma lógica de um Campeonato Brasileiro que caminhará para a Gávea mais uma vez. Se o Cruzeiro vence o jogo, o Cruzeiro ganha uma moral gigante para o Campeonato Brasileiro, fica mais vivo do que nunca e bota fogo no Campeonato Brasileiro. Se empatar, o que já não será um resultado ruim para o Cruzeiro, mantém uma condição de disputa, em especial porque o Flamengo ainda tem uma Copa Libertadores e em algum momento pode perder o foco do Campeonato Brasileiro. Ganhar é muito importante, mas o mais importante para o Cruzeiro hoje, Thiago, é não perder. Se o Cruzeiro não perder, já é muito bom no jogo de hoje, porque mantém viva a sua esperança no Campeonato Brasileiro. Thiago. Ah, eu fecho, João, contigo nesse pontinho aí pro Cruzeiro no Maraca hoje, mas ó, que eu boto fé, pode ter certeza, viu? Sou mais Cruzeiro hoje no Maraca. Ô Emerson Pansieri, eu vou chamar o Wellington Campos já com a informação do Flamengo, mas eu disse agora, Cruzeiro vai com o novo uniforme, ficou lindo, hein? Ficou. Estreou contra o Vasco, né? Não deu bom, Cruzeiro perdeu pro Vasco lá no Rio de Janeiro. Hoje, repete a dose ou vai de branco? Geralmente, quando enfrenta o Flamengo, vai de branco o Cruzeiro, Pansieri. Vai de branco, vai jogar de camisa branca hoje o Cruzeiro. O Cruzeiro não vai utilizar esse uniforme não. Tô na dúvida se ele vai poder utilizar esse uniforme, quem sabe é uma ideia, pro duelo contra o Sport, porque aí vai ser o primeiro jogo dentro de casa após o lançamento, né? Foi a camisa mais vendida, Thiagão. Número 3, em tempo recorde, todas as lojas, né, sendo abastecidas novamente pela fornecedora, todo mundo querendo comprar. Realmente foi um sucesso essa camisa com a história do Rio São Francisco, uma homenagem ao Rio São Francisco, né, que corta o nosso estado, chega lá no Nordeste. É um rio de tanta, vamos colocar, benevolência de Deus, né? Sabemos que água também é vida e ele tem essa característica, né? Várias cidades ao longo do Rio São Francisco e o Cruzeiro fazendo essa homenagem, mas hoje não, hoje o Cruzeiro vai de branco, Thiagão. Ô Wellington Campos, e o Flamengo, hein? Vem com o tradicional manto rubro-negro, mas ó, Flamengo, Mengão, hoje não. Não, hoje não. Ah, mas é o líder. Ah, mas tem vantagem, tá no Maraca. Quero nem saber, eu sou muito mais Cruzeiro. Hoje não, Flamengo. Hoje não, Mengão. As informações do rubro-negro carioca com Wellington Campos. Alô, Thiago. Alô, amigos da Itatiaia. E o Flamengo pode ter aí 2 mudanças na sua equipe para enfrentar o Cruzeiro hoje no Maracanã, 20h30 da noite. Léo Pereira ou Danilo vem jogando com uma frequência muito grande, e Carrascal, que a cada jogo cresce de produção, vai ganhando a confiança do técnico Felipe Luiz e também o apoio do torcedor.
O provável Flamengo para pegar o Cruzeiro de Rossi no gol. Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira ou Danilo e o Alexandro. Lembrando que o Ayrton Lucas também já pode ficar no banco. Jorginho, Saúl e Arrascaeta. Aí vem Carrascal, que vem crescendo jogo a jogo, ou Plata, Pedro e Samuel Lino. Passa por aí a escalação do Flamengo para pegar o Cruzeiro esta noite, depois da vitória do Palmeiras em cima do Vasco. Uma certa pressão para que o rubro-negro tente vencer o Cruzeiro e é o favorito do jogo esta noite no Maracanã. Mais de 65 mil torcedores são aguardados no Maraca. 8h30, o Piquitito dá o recado aqui na Itatiaia. Tá certo, Thiago? Valeu, Wellington. É isso, na emoção do Oswaldo Reis, o Piquitito. Logo mais à noite, repito pra você também a transmissão, hein? A partir de 7 da noite e vai rolar Seu Nome, Seu Bairro. Eu vou te entrevistar. Já salva aí também o WhatsApp do Seu Nome, Seu Bairro, que é o mesmo da nossa promoção, né? O 996519657. Pra você, torcedor do Cruzeiro, antes e depois do jogo, eu quero te ouvir. Agora eu quero ouvir Alexandre Simões. Daqui a pouquinho, Simões, eu quero que você fale da escalação, mas o Wellington Campos falou do Flamengo, né? E é inegável, um timaço, uma campanha extraordinária, muito bem treinado pelo Felipe Luiz. Aqui no Mineirão, o Flamengo não se intimidou, partiu pra cima, buscando também o jogo. O filme se repete hoje, pode dar bom para o Cruzeiro, já que quando o Cruzeiro é atacado, o Cruzeiro se porta melhor dentro de campo. Sua expectativa aí, Simões, um abraço. Boa tarde, professor. Boa tarde, Thiago. Boa tarde, Pansieri, João, quem acompanha a gente. Olha só, o Thiago, a estratégia do Flamengo quando ele joga no Maracanã, e está sendo sempre com o Maracanã lotado, né? A expectativa hoje é acima de 65 mil pessoas, é de sempre partir para cima do adversário. Mas o universo recente do Flamengo não foi contra times tão fortes como é esse Cruzeiro. Tá? Curiosamente, eu acho que a ausência do Wanderson será muito sentida para o Cruzeiro, porque o Wanderson, além de ser o cara da recomposição, é meio que uma válvula de escape, e o Cruzeiro vai precisar atacar também o Flamengo. Agora, eu acho que o ponto principal passa pelo meio de campo. Por mais que sejam times de muita qualidade, o primeiro tempo do Corinthians contra o Flamengo, eu acho que deu um exemplo claro. O Flamengo tem um meio de campo de extrema qualidade. Quando você fala de Jorginho, Saúl, Arrascaeta e poder ser o Carrascal, são jogadores de nível internacional. Né? Mas o Corinthians deu um calor no Flamengo, hein? Porque competiu muito mais. É um meio de campo de uma qualidade absurda, desproporcional em se tratando de futebol sul-americano. Mas quando se trata da pegada, entendeu? Da competição, daquele espírito, por exemplo, vamos citar como exemplo para pegar um jogador do Cruzeiro, aquele espírito Lucas Romero. O Flamengo não tem isso no meio de campo dele, tem uma qualidade absurda, mas essa briga, essa competição, o Flamengo tem um pouco de dificuldade de se adaptar a isso, até pela característica dos seus jogadores. Então eu acho que assim, é o Cruzeiro ter essa noção de que é um jogo que passa muito pela qualidade do meio de campo do Flamengo. Você tem uma dupla de volantes de Jorginho e Saúl, é algo raro. Tem muito clube que joga Liga dos Campeões da Europa que não tem uma dupla dessa, Jorginho e Saúl, mas, por outro lado, tem esse aspecto da competição. E poder ser Danilo ou Léo Pereira, né? A quarta zaga do Flamengo ali, faz uma diferença nessa questão também, porque a construção do Danilo é muito boa, né, Thiago? O Danilo é um jogador que tem muita qualidade, uma construção muito boa. Mas não tem o cacuete de zagueiro, né? Isso, aí é o outro bola lado. Aérea dele, por exemplo, é o Deus dos acuda. A velocidade não é a mesma coisa, né? E o Cruzeiro tem o Caio Jorge, por isso que eu digo, que eu acho que o Wanderson, por mais que seja muito questionado, e eu acho até que já chegou o momento de, principalmente quando joga em casa, do Cruzeiro não ter o Wanderson, mas para esse jogo, para a maneira que tem, assim, que a gente tem o desenho da partida, eu acho que é muito fundamental. Agora o Cruzeiro tem um outro ponto também, né, Thiago? O Cruzeiro tem esse jogo de domingo contra o Sport, que passa por esse jogo do Flamengo de hoje, pelo quê? Pelo grande número de pendurados, né? Ninguém ficou de fora no jogo contra o Vasco, eu acho que essa preocupação do terceiro amarelo até atrapalhou demais, mas o Cruzeiro tem uma lista
considerável, né, o Pansieri, de Caio Jorge, de Fabrício Bruno, de Lucas Romero, de Matheus Pereira, de Matheus Henrique. Aliás, o Fabrício Bruno viaja que dia para a seleção? Ele vai, se o jogo é dia 10, o primeiro, né? Ele já vai após o duelo contra o Sport. Eu vou dar de Bruno Henrique aqui, hein? Aquela fezinha no cartão amarelo do Fabrício da viagem. Aqui, mas se ele tomar o cartão, mas se ele tomar o cartão contra o Sport, ele cumpre contra o Atlético, que ele não vai jogar. Exatamente, não tem como ele chegar, né? Entendeu? Se ele toma o terceiro... Você entendeu meu ponto de vista? Entendi. Não. A barbada aí, ó. Mas olha só, contra o Sport... Vai tomar esse cartão antes de viajar. Mas no Sport, né? É, claro. Não, hoje pode ser que ele tome naturalmente. No jogo do Atlético ele não vai chegar. De jogo. Né? No jogo do Atlético ele não chega, gente. Porque ele joga dia 14 no Japão e o jogo é dia 15 em Belo Horizonte. Se o Fabrício Bruno não tomar amarelo hoje... Uma da KTO aí contra o Sport, meu amigo. Pode quente que vai ter o cartão. Aí é certo. Mas aí eu fico pensando se vai haver, o Pansieri, uma administração desses cartões, cara. Hoje? Hoje. Que isso? Hoje não tem administração de nada, Simões. Não, você não tá entendendo. Hoje é final de campeonato. Não. Administração de forçar o terceiro amarelo pra cumprir contra o Sport no Mineirão domingo. Pra estar livre no clássico contra o Atlético, que é o jogo seguinte. Eu acho que tá longe. E hoje é uma decisão tão grande. Não, sim. Que o jogo contra o Atlético, com todo respeito à história do clássico e à trajetória, ele fica menor do que esse jogo hoje, Cruzeiro. Claro, não tem dúvida disso. Para efeito de campeonato, o jogo hoje vale muito mais. Thiago, olha só como que vale esse jogo do Cruzeiro pro Flamengo hoje. O João falava da questão do empate, que não é um resultado ruim pro Cruzeiro, tá? Porque no domingo nós temos São Paulo e Palmeiras no Morumbis. O São Paulo vivendo muita pressão, é um clássico, né? E a gente sabe que no clássico tudo se equilibra. A gente tem Bahia e Flamengo na Fonte Nova. O Bahia brigando, o Bahia acabou de ganhar do Palmeiras, perdeu ontem do Botafogo, mas acabou de ganhar do Palmeiras. E o Cruzeiro e Sport. Então, o Cruzeiro pode ser beneficiado nessa rodada. Na 28ª, que é a da volta, que o Cruzeiro tem um clássico contra o Atlético, a gente tem um Botafogo e Flamengo no tapetinho. E aí o Palmeiras tem uma partida que a gente pode considerar mais tranquila com o Bragantino. Mas na 29ª rodada, nós temos Cruzeiro e Fortaleza no Mineirão e Flamengo e Palmeiras no Maracanã. O Cruzeiro, se vencer o Fortaleza, se beneficia de qualquer resultado. E na 30ª rodada, a gente tem um Palmeiras e Cruzeiro lá no Allianz Parque, só que esse jogo tem uma particularidade. Libertadores, Ele é entre os dois jogos da LDU, ele é num domingo, 8h30 da noite, sendo que na quinta, 9h30 da noite, o Palmeiras joga contra a LDU em Quito, cara. Então, o Cruzeiro, saindo vivo do Maracanã hoje, e ele sai vivo até com um empate, tá? O futuro da tabela, nas próximas 4 rodadas, ele pode vir a ser muito positivo para o Cruzeiro. Então eu acho que é também um jogo de inteligência e concordo com o João. O empate não tira o Cruzeiro da briga pelo título. A derrota deixa muito difícil, sim. Mas o empate não tira pelo que a gente vai ter nas próximas 4 rodadas. Que o Cruzeiro vai jogar com o Palmeiras lá. Cara, é entre os 2 jogos da semifinal da Libertadores, sendo que o Palmeiras joga numa quinta, 9h30 da noite, em Quito, para jogar num domingo, 8h30 da noite em São Paulo. Então o Cruzeiro precisa voltar do Maracanã com pelo menos um ponto para se manter vivo na briga pelo título. Eu sou mais Cruzeiro, viu? Tô botando a maior fé. Já o Pansieri vai escalar o Cruzeirão para hoje à noite na grande cobertura da Itatiaia. E começando essa cobertura da Itatiaia, quem está no Rio de Janeiro pro jogão de hoje é o Rubens Júnior. Ô Rubinho, Belo Horizonte com um dia quente, 26 graus de temperatura. E aí no RJ, deu praia? Eu sei que a torcida do Cruzeirão invadiu. O Rubens Júnior na porta da concentração do Cruzeiro, a Itatiaia lado a lado com o Cruzeirão. E ontem à noite você acompanhou a chegada da turma por aí também, né, Rubens? Um abraço, boa tarde. Pelo menos você não foi pra praia, você tá na porta do hotel mostrando que você é um trabalhador aplicado, Rubens Júnior. Boa tarde para você, Thiago. Boa tarde para quem nos acompanha no Rádio Esportes da Itatiaia, confirmando o 12h com 8 minutos. Falamos aqui diretamente da região do Leme, concentração do Cruzeiro, que fez pela manhã aquele trabalho, né, de ativação que o Emerson Pansieri sempre vem trazendo a informação da Itatiaia, já é de praxe do técnico Leonardo Jardim. No dia do jogo, ele
traz os jogadores, né, para aquele aquecimento, para aquela bola parada, para aquele alongamento, principalmente para tirar aquela nhaca de viagem, ativar o corpo. E aconteceu nas Laranjeiras, Thiago, e daqui a pouco o Cruzeiro chega aqui no hotel, tá tudo preparado. Olha só, para você que tá na live da Itatiaia, acompanha as imagens, o hotel do Cruzeiro, que ontem recebeu muitos torcedores, como vem sendo, né, Thiago? Cruzeiro fora de casa, não só no Mineirão, o torcedor vem batendo ponto, foi assim também na última semana aqui contra o Vasco em São Januário, ingressos esgotados também pro visitante hoje aqui no Rio de Janeiro. Não só caravanas, mas também o público, o torcedor que vem do interior invadindo aqui o Rio de Janeiro. A Itatiaia trouxe mais informações ontem da chegada, você pode acompanhar também através do YouTube da Itatiaia. Fomos pegos de surpresa porque o Wanderson não estava com a delegação, cortado. O Pansieri trouxe a informação, também o Jonathan Jesus, a novidade aí, né, do Sinesterra. Alguns torcedores do Cruzeiro, até mesmo torcedores, Thiago, do Flamengo, né, para acompanhar, para esse reencontro do Gabigol, que é o primeiro reencontro do Gabigol com o Flamengo jogando no Maracanã, estádio que ele marcou 82 gols. Então é uma noite que promete muito. Rio de Janeiro movimentado, não só no voo que veio a Itatiaia, camisa do Cruzeiro para todo lado, mas também hoje pela manhã, a cada minuto que passa, a gente vai sentindo o clima do jogo, a Itatiaia respirando esse grande clássico do futebol do Brasil. Cruzeiro trabalhando nas Laranjeiras, daqui a pouco chegando no hotel, aí sim, né, a concentração, aquela preleção, aquele vídeo, a palavra final, e é o time do Cruzeiro aqui que tem as ruas do Rio tomadas pelo torcedor, a Itatiaia com Oswaldo Reis, o Piquetito, daqui a pouco partindo já pro Maraca. O tempo tá firme, tá aquele calorão e evidentemente, né, como é sempre aqui no Rio de Janeiro. Olha só, Thiago, a gente tá ao vivo e para você que acompanha, ao vivo é assim, torcedor do Cruzeiro pra todo lado. O garoto já indo lá, gritando zero, Chama já ele, pegando meu aquele filho. Uber, já pegando. Ele já entrou no táxi, tá, Thiago? É até porque, Thiago Reis, hoje o Maracanã vai estar lotado, o trânsito já está agitado, a Itatiaia já está partindo pro Maraca e em toda a programação de hora em hora vamos trazer mais detalhes deste grande jogo, Thiago. Boa, Rubens. Você sabe que eu não posso ver um torcedor e não convocá-lo a falar, né, Rubinho? Eu vejo o torcedor, eu quero ouvir a galera. Já foi, viu, Thiago? Depois você paga uma carona pra ele pro Maraca. Rubens Júnior, direto do Rio de Janeiro. Agora, Anderson Pansieri, a provável escalação do Cruzeirão pra hoje, Pansieri. Vamos lá, trazer essa provável escalação do Cruzeiro. Cássio no gol, o William na direita, a zaga de Fabrício Bruno, a volta do Vidalba e o Kaique na esquerda. No meio-campo, Lucas Romero, Lucas Silva, Christian e Matheus Pereira. Agora vem a interrogação. Quem será o substituto do Wanderson? Será que vai ser o garoto Arroio? Será que vai ser o Sinesterra que viajou com o grupo? Será que ele vai colocar o Gabigol? Acho que não. Acho que o Gabigol é o que corre por fora nessa história toda, até pela questão da intensidade já dita pelo Leonardo Jardim nos últimos jogos, de Pereira, de todo mundo dentro de campo. Então, acho que vai ficar entre Sinesterra e Arroio, o Caio Jorge complementando essa escalação do Cruzeiro. Obrigado, Pansieri. Essa escalação do Cruzeiro te agrada, ô Simões? Eu fico só na dúvida, o Matheus Henrique é sem chance. Porque o Matheus Henrique já entrou por ali em alguns jogos, né? O Leonardo Jardim já chegou a fazer o Cruzeiro com Christian e Matheus Henrique pelos lados, né? Eu tô pegando pelo último jogo, né? Porque saiu o Wanderson, entrou o Arroio. Que entrou mal, né? Não conseguiu nada em São Januário, né? Agora, ele jogou muito bem contra o Bahia. Se ele colocar o Matheus, eu acho que ele inverte o Christian. Não, pode até ser. Ele puxaria o Christian pra esquerda e colocaria o Matheus mais na direita. E aí ele deixa Matheus Pereira e Caio Jorge completamente soltos, né? Isso. E naquele conceito que você citou há pouco de um meio-campo mais forte. Isso, uma briga maior. Não, é porque o Matheus Henrique tem entrado muito, né? Eu vou te falar que tem sido quase um 12º jogador. Pra colocar um meia... Aliás, Simões, por entrar mal, o Matheus Henrique contra o Vasco também entrou muito mal, né? Inclusive o segundo gol do Vasco é de uma falha grotesca dele. Ô, Thiago, eu acho que talvez, dentro dessa linha aí que trouxe o Simões, que é mais uma possibilidade, vai ser a tarefa de descobrir. Tem o Eduardo, né?
Tem um Eduardo ainda que já fez essa função muito no Botafogo e poderia ocupar esse espaço. Vamos aguardar. Vamos, a Itatiaia tá de olho, hein? Você fica por dentro de tudo na nossa grande cobertura, já a partir das 7 da noite, logo após a turma do bate-bola, a nossa jornada esportiva. O jogão é às 8h30 no Maraca, entre Flamengo e Cruzeiro.